Prós e contras, segunda parte. Eu vou recuperar as afirmações de Gonçalo Ribeiro Teles há pouco, quando diz que está preocupado com o futuro. Porque eu acho que preocupado com o futuro estamos também todos. Todos os portugueses estão preocupados com o futuro. Agora, o Gonçalo Ribeiro Teles diz que está preocupado em assegurar a identidade do país para o futuro e que isso ninguém melhor que um rei pode fazer. Só em monarquia. O senhor está de acordo? De maneira nenhuma. O futuro não está dependente de uma restauração monárquica. Não, a identidade portuguesa, felizmente, também não está dependente da instituição monárquica. Eu creio que isso mesmo é uma que essa identidade se possa vir a diluir de alguma forma numa soberania mais abrangente, uma soberania europeia, como Mendo Castro Henriques há pouco aventou? Isso é uma questão que se põe independentemente da forma de regime monárquico ou republicano. É uma questão que se põe também à monarquia sueca, à monarquia norueguesa, à norueguesa não, que não está na União Europeia, mas às outras monarquias da União Europeia. Não é pelo facto desses países serem monárquicos ou republicanos que a questão da sua identidade se pode colocar no futuro. Tem muito mais a ver, evidentemente, com a relação entre qualquer destes países da União Europeia e a própria União Europeia. E nesse aspecto não estou preocupado, francamente. Para além da questão dinástica, o que é que o faz mais colocar de lado a hipótese de uma monarquia? Da questão dinástica e, portanto, não haver o sufrágio universal. Para além da questão do sufrágio universal que defende, que não existe na questão dinástica da monarquia, o que é que o leva a colocar de lado, a rejeitar a hipótese da monarquia? Já afirmei isso mais que uma vez. É o respeito pelo princípio democrático da legitimação do exercício dos cargos públicos, incluindo o mais alto cargo público, que é a chefia do Estado. Sempre o sufrágio universal. Que está aqui em causa. E o princípio dos mandatos não vitalícios, dos mandatos renováveis e limitados ao mesmo tempo, irreversíveis. Gonçalo Ribeiro Teles, que identidade é que o senhor está preocupado? Com uma identidade que representa, de facto, toda a nossa maneira de ser como portugueses, toda a nossa história, toda a nossa, toda a nossa cultura de resto. Repara uma coisa, a monarquia tem uma imagem perante o povo, desperta sentimentos, desperta emoções, porque tem uma característica muito mais humana que a República do voto, da família, do indivíduo mais votado e não da família, de certo modo, representativa, e só nós conseguimos, de facto, hoje, em Portugal, essa emoção, essa imagem e esse sentimento com o futebol. O que é que o senhor gostava? Que as pessoas se emocionassem com um rei, com toda a pátria com figura humana, com todo o nosso território, com toda a nossa paisagem, como um todo, de que de facto faz parte do passado e vem e conquista-se o futuro com ele. Vejo Ferreira. Sim. Por favor. Diga lá. Se contraria esta ideia, se é possível? Não, eu acho que... O senhor não se emociona com um rei? Não, eu não me emociono com o rei porque ele traz dentro de si o princípio da desigualdade entre as pessoas, não é? E, portanto, eu acho que esse princípio de desigualdade por via sanguínea, não é? Por hereditariedade, é a maior injustiça e até, de certa maneira, quase uma forma de tornar os cidadãos súbditos, não é assim? A gente não se pode esquecer Deixe-me responder a esse ponto, que esse é um ponto primordial. Todos nós somos consequência de uma hereditariedade. Cuidado. Todos nós temos família, todos nós temos pai e mãe. Portanto, a nossa representatividade humana vive dessa situação. Portanto, que haja, essa representação na representatividade, na emoção de um país que criou tradicionalmente, que criou um passado, que esse passado tem que conquistar um futuro. Evidentemente, não se pode desligar da hereditariedade. Todos nós não nos desligamos da hereditariedade. Vamos dar agora o exemplo dos nossos presidentes da República, muito concretamente, desde o 25 de Abril, vamos falar sobre os que foram eleitos, não é? Nós tivemos sempre, neste período de eleição direta do Presidente da República, presidentes que fizeram 2 mandatos. Portanto, não temos qualquer problema de estabilidade
na chefia do Estado. Esse elemento, aliás, é muito importante. Fizeram 2 porque não podiam fazer mais. E é possível. E todo cada um deles foi sempre é possível, mas ainda bem que a Constituição limita os mandatos. É um princípio republicano. Estou de acordo, mas não limita o do Primeiro-Ministro, que é quem tem a função executiva. Exatamente, porque aí, de certa maneira, a concessão... Nós estamos a falar entre... A concessão colegial do Governo é superior à sua concessão unidimensional, unipessoal, não é assim? Sabe disso muito bem. Já conhece muito bem por dentro o que é o sistema do Governo. O sistema do Governo, por muito que na televisão não pareça, é um sistema colegial. É por isso que há conselhos de ministros, para que as decisões não sejam tomadas por uma pessoa só, sem testemunhas, não é assim? É por isso que há um conselho de ministros. Portanto, o primeiro-ministro, embora hoje em dia, cada vez mais, por causa das técnicas de promoção e de imagem, seja de facto uma figura, enfim, o culto da imagem, não, e tem competências próprias, é uma entidade, apesar de tudo, que está num colégio. Mas tem competências próprias. Sabe muito bem disso. O Presidente da República, ou o chefe de Estado, como queiram, toma decisões pessoais. E, portanto, desse ponto de vista, a limitação de mandatos é um princípio republicano que se deve aplicar essencialmente na figura do Presidente da República, embora também se possa vir a aplicar, quanto a mim, positivamente em relação a outros mandatos, nomeadamente aos mandatos dos deputados, para dizer as coisas como elas são. Agora, eu gostava de dizer que nós não temos um problema de chefia de Estado em Portugal depois do regime democrático e da Constituição. Tivemos o primeiro Presidente da República e nem sequer saiu dos partidos. Foi o general Yanes, apoiado, aliás, de uma grande duas maioria. vezes por grande conjugação de forças políticas em Portugal, e depois tivemos, de facto, figuras saídas dos partidos políticos. O primeiro dos quais, Mário Soares. Mário Soares que ergueu-se na sociedade portuguesa porque foi, de facto, o protagonista civil do regime democrático em Portugal. Tivesse um monárquico se colocado à frente, não é assim, do processo de transição entre 1974 e 1976, e talvez essa figura pudesse ter captado a popularidade dos portugueses e ter ganho os seus escrutínios, os seus mandatos dessa forma. Mas todos os outros presidentes, Jorge Sampaio e agora Cavaco Silva, têm demonstrado que não há um problema político de estabilidade ao nível... Mais uma vez, Medeiros Ferreira está a dizer que no momento-chave da vida portuguesa não havia lá nenhum monarca. Eu não disse que não havia nenhum monarca. Não houve nenhum monarca. Eu disse que não houve um monarca que se tivesse distinguido. Claro, não esteve lá, nenhum se distinguiu, não esteve... De tal maneira não que esteve no campo da batalha. Fátima Campos Ferreira, de tal maneira que viesse à Alice a disputar eleições por sufrágio direto e universal. Eu não contesto nem protesto a legitimidade especial histórica que o Dr. Mário Soares teve no processo de transição para a democracia. Até parecia um rei. De maneira nenhuma. Até parecia um rei, de Gonçalo Rebelo Teles. Como de resto... Tem graça, mas não é verdade. Como de resto, já tive a oportunidade de dizer, independentemente de todas as diferenças ideológicas, também uma função histórica que não pode ser relevada nem contestada, por exemplo, ao próprio Dr. Álvaro Cunhal. Coisa que não me chocou quando o Parlamento depois votou o seu voto pesar. O que me chocou foi que fizesse isto, mas não o reconhecesse em relação ao chefe de Estado, e por cima um chefe de Estado assassinado. E há uma diferença, que o Dr. Álvaro Cunhal não foi chefe de Estado. Mas eu não quero entrar por essa polémica, estou basicamente de acordo com o que disse o professor Medeiros Ferreira sobre este ponto. Não há uma querela constitucional neste momento, ou há esta deriva deste veto constitucional, é essa suscetibilidade, essa potencialidade, e é sobre isto que eu tenho como ponto de princípio. Agora, era importante relevar, Portugal é mais importante que a monarquia ou que a república. A instância última das coisas é a nação, é Portugal, não é a república ou a monarquia. Esse é que é o ponto fundamental. Depois, o segundo ponto fundamental é que cabe aos monárquicos falar em reconciliação nacional. E podiam ser os monárquicos a sentirem-se magoados, porque acabou de se comemorar o regicídio, o centenário do regicídio, objetivamente foi um crime, e, no entanto, são os monárquicos que estão 100 anos depois a falar em reconciliação nacional.